E pegando o gancho dessa nossa fala, então, partindo para a terceira pergunta, o que seria, professora Sueli, um bom livro de literatura infantil e juvenil? E quais critérios precisamos ter para selecionar um bom livro? Essa é uma pergunta danadinha que eu sempre recebo, né? Ainda há 2 semanas, mais ou menos, eu andei trabalhando com um grupo de escritores iniciantes e o que eles mais queriam era saber isso. Bom, eu normalmente aponto 3 questões que eu considero fundamentais, principalmente quando se volta mais para a criança mesmo. A primeira é a questão da linguagem. E é claro que essa questão da linguagem vale para qualquer idade, mas especifico muito na infantil, por quê? Porque há uma tendência do escritor a infantilizar o texto, né? A infantilizar a sua linguagem, achando que se colocar alguma palavra um pouquinho mais difícil, que a criança não vai entender. E ela vai entender, sim, pelo contexto, e ela vai agregar isso com o tempo ao seu vocabulário. Então, a linguagem, primeiro, ela não tem que ser diminuída em função de o escritor ter um destinatário para o seu texto. E aí, quando eu falo nessa questão da linguagem também, eu digo da importância de enxugar um texto, independente da idade para quem se escreve. Quando alguém começa a escrever e enrolar demais e não ir às questões, ali já tem um buraco, a gente tem dificuldade de continuar na leitura. Imagina uma criança. Então, o enxugamento do texto é essencial. E a criança precisa muito também do movimento, da ação dentro do texto, porque ela é ágil por natureza, né? Então, um texto que tenha mais ação, que tenha muito diálogo, que não fique muito no descritivo, filosofando demais durante a sua história. E aí entra a questão do enredo, porque quando se fica enlhando demais, muitos ficam num texto plano e não constrói um enredo significativo que vá construir uma história, né? Eu sempre brinco que é preciso ter um clímax para depois poder baixar a curva, como a gente está esperando com a Covid agora. A gente só está esperando que a curva da Covid desça porque ela subiu. Então, na questão do texto, principalmente para criança, que tem aquele clímax, para que ela fique na expectativa de como aquilo vai se resolver, de como vai cair aquele problema que foi até o topo, né? E muita gente escreve os seus textos linearmente. Como não tem desfecho, não tem clímax, não tem surpresa, não tem desfecho, não tem acertos, não tem mudanças. E a gente só conta uma história, a gente só conta uma piada, a gente só faz uma fofoca se tiver alguma coisa que saiu do lugar e que faça sentido contar. Senão não se conta. E nem sempre as histórias para criança contemplam essa questão para justificar uma história. E aí alguns dizem, mas aí tem que tomar cuidado com temática. Não tem. A criança lida com a história sobre a morte, a criança lida com história sobre perdas, a criança ela entra na imaginação e ela elabora na medida em que ela vai dando conta. Então, a questão da linguagem é fundamental e a questão do enredo também. E eu volto um pouquinho na linguagem também para dizer que essa linguagem ela precisa ter muita preocupação também com a criação de imagens mentais. Como o nosso mundo é profundamente visual, dar a chance à criança de imaginar coisas
profundamente importante para que ela não receba tudo pronto. Então, nós, na avaliação, por exemplo, da Fenelige, temos muito cuidado quando avaliamos a parte da ilustração, porque ela faz parte do livro, do título que vai ser premiado. Embora tenha um prêmio distinto para a ilustração, mas a obra como um todo é que ganha o prêmio. Então, tem coisas que não devem ser ilustradas. Deixa para a criança criar. E tem coisas que o diálogo estabelecido entre as duas linguagens, a visual e a verbal, é que enriquecem também o texto. Então, cuidar com isso. Eu cito como exemplo, por exemplo, a chave do tamanho, quando a Emília está lá em cima da cartola, que ela construiu uma casa com janela, tem uma campainha para ela puxar a barba do Visconde para que ele saiba a hora de parar e tudo mais. É uma coisa tão fantástica para a criança imaginar aquela casa em cima da cabeça daquele sabugo, que se alguém se colocar ilustrando, estragou. Então, esse é um cuidado que tem que ter com o livro infantil também, para que algumas coisas sejam imaginadas e não retratadas de forma visual, porque daí não é mais a leitura de quem pega o livro, é a leitura de quem leu para ilustrar. Então, a linguagem nesses dois campos é fundamental que seja vista. O enredo, a mesma coisa, né? Eu falo, cito como exemplo o Chapeuzinho Vermelho. Se Chapeuzinho Vermelho não estivesse lá, tanto ela como a avó sujeita ao perigo do lobo e tudo mais, qual seria a graça de contar a história da Chapeuzinho? Se ela levasse os doces para a avó, fosse tudo normal e ela voltasse para casa. Não tinha história. Então, e muita gente escreve para as crianças sem história, né? E aí a surpresa tem que acontecer. Por exemplo, a história do Patinho Feio, né? É a história do excluído, do feio, do diferente, que vai sair pelo mundo, passa por todas as dificuldades, sede, fome, medo, frio, enfim. E no fim, depois de toda essa jornada dele, ele vai encontrar os seus iguais, que eram um cisne. E aí a gente tem um exemplo do que o Ziraldo fez com esse texto, do Flix, né? Que se espera que com o Flix aconteça também alguma coisa, como aconteceu com o Patinho Feio, que se transformou num cisne. E na história do Flix, que vocês sabem, é a história daquela cor que ninguém queria, uma corzinha meio de cocô, né? Então, nenhuma das outras cores queria brincar com o Flix, nenhuma queria tê-lo por perto, enfim. E ele sai, mas ele sai de uma forma diferente do Patinho Feio. Ele sofridamente vai se distanciando, e quando a gente vê, ele ele é a cor da lua, né? Então, ele não se modifica, ele acha o lugar dele no mundo. Então, você é surpreendido por um novo desfecho. E é isso que quem escreve para a criança precisa ter, que a gente se surpreenda com o que acontece lá no final, que não seja igual às novelas da Globo, que há anos e anos e anos que eu não vejo, mas me parece que continua igual. Quando começa a ver o primeiro capítulo, já se sabe no final quem vai ficar com quem. As grandes obras nos surpreendem no final delas, né? E muita literatura infantil tem essa sorte de quebrar, de dar uma rasteira no leitor, e tudo que ele espera lá no final não acontece, mas acontece algo bem mais, que vai fazer com que ele pense além do que está estabelecido na sua vida, né? Então, o enredo, a linguagem e o desfecho. Aquele desfecho carregadinho de moralidade, ou que dá um desfecho fantástico, desses que
passa a rasteira no leitor, e daí tem uma página seguinte que explica aquilo que foi dito, acabou com o texto, né? Até porque esse é um cuidado que eu sempre digo que os contadores de história também têm que ter. E tem muita gente que conta lindamente um texto profundamente bem escolhido e que aí, quando termina, vai dar as suas explicações. E daí a leitura que chega para a criança não é a que ela fez ouvindo a história, mas é aquela que o contador fez do texto. Então, essas coisas todas, a FENELIGE também contribuiu para que os professores e os escritores, enfim, fossem olhando mais de perto o que realmente era escrever para a meninada, né? Eu acho que é isso, é cuidar do todo, né? A linguagem, seja ela verbal ou visual, o clima, o enredo, para que ele tenha um ponto alto e o desfecho que surpreenda, né? O Flix é tão surpreendente que Armstrong, quando esteve no Brasil, disse para o Ziraldo que realmente, de perto, bem de pertinho, a Lua é Flix. E nessa versão agora de comemoração, está lá dito pelo Armstrong, escrito pelo Armstrong, que de perto a Lua é Flix e está lá assinadinho. Quem não tem essa edição deve ter, porque ela é fantástica e ela mostra que quem realmente trabalha com arte enxerga além do que está posto no mundo, né? Preciosas dicas, professora. Todos nós, né, precisamos ter critérios para, enfim, escolher um bom livro, principalmente para quem é professor, né? Qual tipo de livro, qual história levar para as crianças. E com isso, eu estou muito curiosa, particularmente, para saber se você poderia citar algumas obras marcantes que você avaliou pela FENELIGE nos últimos anos. Se você tem algumas dicas aí para nos dar. Olha, eu tenho alguns títulos que eu até coloquei aqui, que são dos últimos anos, né? Para, ao invés de dar os títulos, mostrar, inclusive, os livros. Um da Lúcia Iratsuka, que é Histórias Guardadas pelo Rio. Eu acho esse texto de uma delicadeza profunda, está dando para ver bem. No ano passado, um dos livros juvenis que eu me encantei foi o da Estela Maris Rezende, que é A Valentia das Personagens Secundárias. É um texto profundamente bem escrito, o protagonista é sensacional, é muito bem trabalhado, é uma história que realmente envolve a gente, e a Estela Maris tem uma linguagem muito particular, muito interessante. Desses que nós votamos agora, ele já tinha um prêmio, ele é altamente recomendável, Eu Sou uma Nós. Fantástico, bom para os professores de direito e para advogados lerem também essa história infantil que vai para esse caminho, muito bonitinho. Que outros livros eu tenho aqui que selecionei? Inclusive que eu votei nessa última, A Lenda do Teatro de Sombras, do Marco Aurélio. É um livro que, para vocês que são contadores, ele é bem interessante para contar e dá para trabalhar muito bem a ilustração, que são imagens a partir de sombras, né? Então, um livro muito bom. Juvenil da literatura portuguesa, eu seleciono esse, que é um dos meus favoritos. O Pintor debaixo do Lava-Loiças, do português Afonso Cruz. Quem não leu, deve ler. É muito, muito, muito bem escrito. Aliás, Afonso Cruz é um dos grandes escritores portugueses do momento.
O que ganhou o prêmio Fenellige, o último, né, foi o Alexandre Rampazzo com o Pinóquio e no livro de Pequenas Verdades. Eu acredito que vocês já conheçam bem esse aqui, né? Também, de outro português, a Água e a Águia. É uma fábula moderna interessantíssima, com a linguagem muito boa do Mia Couto, né? Que é sempre bom. Oh, que mais? Difícil, sabe, fazer essa escolha. Muito difícil. Mas tem um... Eu ando muito com os portugueses ultimamente, no encantamento leitor. O José Luiz Peixoto. Todos os escritores do mundo têm a cabeça cheia de piolhos. É muito engraçadinho e faz a meninada pensar um bocado a respeito do que são escritores e do que é a leitura, né? E o que são os piolhos? Adivinhe, né? Não tem como, quando a coceira bate, não escrever, né? Quando as ideias vêm, né? E eu estou agora debruçada sobre um para a gente poder votar, que é A Cidade dos Cinco Ciprestes, da Marina Colasanti. A Marina Colasanti já tinha esse conto e ela escreveu esse conto, reescreveu várias vezes com diferentes finais. Então, esse livro aqui tem 5 versões do mesmo conto. E aí a gente vê o que um desfecho pode fazer com um livro. Tanto é que tem 5 caminhos completamente diferentes para uma mesma história, um mesmo mote. E aí o enredo sai um pouquinho, desvia um pouquinho do caminho e o desfecho é totalmente outro. Então, ela faz chamadas para você escolher um ou outro caminho? Não. Ela vai apresentando sempre como a cidade dos 5 ciprestes, e ela mesma diz, mas um conto é apenas um conto, que eu conto, reconto e transformo em outro conto. Que beleza! Por isso que eu sempre falo da importância do contador saber disso, para que ao recontar ele não transforme em outro conto. Porque aí ele tira do ouvinte o prazer e o direito de ouvir a sua versão. Maravilha! Olha, eu acho que foram esses. Amanda tinha me falado uns 5, mas eu já vim com 2, 4, 6, 8, 9. E claro que tem um que eu vi com vocês, do qual eu não abro mão nunca, que são os convidados da senhora Olga. Estão lembrados? A Amanda e a Cleide, pelo menos. Eu fiquei encantada. Olha, que a gente lê muita literatura infanto-juvenil, mas essa obra mexeu comigo. E o pior é que eu ainda não adquiri o livro, sabe? Mas a história é uma obra de arte, né? É uma obra de arte. É a legítima literatura com perfil de obra de arte mesmo, né? Em todos os sentidos, na imagem, na linguagem, na intertextualidade. Nossa, né? É uma obra, né, Sueli? É uma obra que não tem o que a gente dizer que não vale a pena, né? E o interessante é que a autora é a ilustradora também, né? E então as ilustrações, ao invés de repetir o texto, elas ampliam o texto, né? Essa que é a grandeza do criador visual hoje, porque não é mais só ilustrar naquele conceito antigo, né? Colocar um desenho na página, né? Né? Agora não, né? Ele realmente é uma outra linguagem que
complementa ou que acrescenta, né, nesse diálogo com as palavras. E é o que nós vemos nessa obra. Essa é uma obra para todas as pessoas. Para ficar, né? E ela ela é de uma italiana, né? E eu até quis, para esse trabalho aí que eu estou fazendo de consultoria para fora daqui, queria tanto que essa obra fosse contemplada, mas o Brasil não tem os direitos para vender fora do Brasil. E aí ela não foi para minha grande listagem, porque e você está com o livro aí para mostrar para o pessoal? Eu vou... então eu peço licencinha, então, que eu vou tentar pegar. Bom, os convidados da senhora Olga, eles surpreendem porque a meninada vai acompanhando os visitantes que chegam para jantar com a senhora Olga, que vive sozinha, e os que chegam não estão contemplados no texto verbal. Eles aparecem só no texto visual. Então, isso é que mostra o que realmente significa um criador visual trabalhar dentro de um texto para crianças ou para quem quer que seja. Que ele, ao invés de repetir ou dialogar um bocadinho só, que ele realmente cria tanto ou mais do que o próprio escritor, né? E essa é a questão que é contemplada magnificamente aqui pela Eva Montanari, que ela faz as duas coisas, a linguagem visual e a verbal. E aí, o intertexto é fantástico, porque vai trazer inúmeros personagens que quem não conhece vai atrás deles depois, né? Então, não sei se teria alguma coisa assim mais de momento, porque desse último ano, em função da pandemia, a FENELIGE ficou parada de março até recentemente, um mês e meio, foi quando nós retomamos a votação, que normalmente o prêmio sai em maio, e o prêmio saiu agora, né, da FENELIGE, em relação à produção de 2019. E nós, agora que estamos começando a receber os livros de 2020, porque as editoras ainda não sabiam, e nem mesmo a FENELIGE, se a gente ia trabalhar esse ano ou não, porque tem algumas coisas que não tem como ser feita de forma remota, né? Para nós votantes aqui até fica fácil, mas para a FENELIGE tem todo o recebimento dos livros, a separação, a catalogação, colocar em planilha para que a gente possa ir votando, então teve uma parada. E, normalmente, essa época do ano, eu já tinha 500, 600, às vezes, títulos em casa. Esse ano tem 12. Então, nós começamos agora a receber. Então, novidade desse ano é muito pouquinho, né? A não ser de um outro escritor que, por ele mesmo, envia para a gente e tal. Mas está realmente pequena a nossa coleção ainda, de 2020.